Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula da nossa introdução, né? Essa aula 6. Essa aula é de extrema importância, pessoal, na questão de vocês entenderem, fazer a programação em concordância com o teu esquema elétrico. Então, sempre ao iniciar uma programação, você tem que analisar tudo o que o circuito pode conter, né? Sensores, chaves, qual é o tipo do sensor, se a chave tem um contato aberto, se a chave tem um contato fechado e assim por diante, né? Então o entendimento desses circuitos elétricos nas ligações do CLP são de extrema importância. Que nem eu falo, antes da gente sair programando por aí, a gente tem que ter noção do que o nosso controle precisa, do que a nossa máquina, o que contém na nossa máquina, quais as entradas, o que cada entrada tem que fazer para a gente saber como linkar isso no programa, certo? Então, pessoal, eu sempre falo, pega o caderninho e já vai anotando, né? Porque quem tem dificuldade em interpretação de circuitos elétricos vai ter que correr atrás disso, porque nesse curso a gente vai passar essa aula aqui. A gente sempre vai estar dando alguma dica ou outra sobre isso, mas a gente não vai falar em si da interpretação de circuitos elétricos, certo? Então, o aluno que tem dificuldade, ele vai ter que correr atrás desse item para daí a gente dar sequência no melhor aprendizado nesse curso aí. Então, assim, pessoal, para que seu programa funcione corretamente, as suas lógicas, né? Você vai ter que saber bem certinho quais são as ligações elétricas que tem nele, né? Já falei isso. Sempre vou enfatizar, vou ser chato nessa questão aí, vou estar falando sobre isso. Então a gente vai ver para frente, né? Então comandos elétricos são semelhantes aos comandos em ladder. Isso aqui a gente já viu, né? Na nossa aula de linguagem ladder, né? A gente vai revisar isso aqui. Então, nosso contato elétrico, nosso elemento de contato elétrico no ladder, nosso contato fechado, circuitos elétricos, nosso contato fechado em elemento diagrama em ladder, nossa bobina e a nossa bobina aqui. Isso a gente vai vendo sempre para enfatizando. Quando a gente iniciar no software, nas simulações, verificações de alguns circuitos, alguns projetos que a gente vai fazer, exercícios, né? Isso aqui vai clareando cada vez mais. Então o que eu tenho aqui, pessoal? Temos um circuito elétrico, certo? Quem tem dificuldade nessa questão, dá uma analisada, desenha esse circuito, pausa o vídeo e verifica ele bem. O que tem nesse circuito elétrico? Temos um contato fechado, que é a nossa emergência. Temos um outro contato fechado, que é nosso botão de desliga. Temos um contato aberto, que é um botão de liga. Esses dois botões aqui, pessoal, eles são botão de pulso, certo? Temos o contato auxiliar, que é da nossa bobina, certo? Então vamos analisar ele aqui. A nossa emergência. Então a corrente elétrica, né? O sinal positivo ela vem. A ideia desse circuito é acionar essa bobina, né? Só que essa bobina só vai ser acionada quando essa emergência estiver no estado normal dela, que é normalmente fechado, o contato dela. O botão desliga, contato normalmente fechado, então ele não pode estar pressionado também. E quando a gente vira a pressionar esse botão de liga, então eu dou um pulso aqui, ele é um botão de pulso, certo? O que significa isso, professor? Para quem não conhece, eu pressiono ele, esse contato fica pressionado enquanto eu estou segurando o botão. Se eu soltar, esse contato retorna, certo? Então, botão de pulso, ele tem um retorno, uma mola que força o retorno dele, certo? Então, a partir do momento que eu fecho esse contato aqui, o que vai acontecer? Esses dois estão fechados, ele vai circular a corrente e vai acionar a bobina. Esse contato é dessa bobina. Então, o que vai acontecer com esse contato? Ele vai fechar, dando a opção da corrente passar por aqui também. Enquanto eu tiver com o botão pressionado, a corrente vai circular por aqui e por aqui, certo? A partir do momento que eu solto o botão, a corrente ela só vai circular por esse lado aqui. Então, o circuito está selado. Esse é o nosso famoso selo. A partir do momento que eu pressiono aqui, aciona a bobina,
fecho o contato aqui, certo? Isso aqui é bem simples para quem já tem uma noção em elétrica. Para quem não tem noção em elétrica, dá uma analisadinha, volta o vídeo, escreve, desenha e vai interpretando assim, beleza? Então esse circuito a gente vai ver agora como se a gente transformasse ele na lógica ladder, né? Então o que eu faço? Eu pegaria ele e só inverteria aqui, né? Então temos um contato fechado, outro contato fechado, contato aberto. Esse contato aberto aqui está em paralelo com esse, então ele está fazendo uma lógica ou. A gente viu isso aqui, certo? Então esse ou esse acionado pode acionar esse aqui, tendo esses dois dando passagem. Então nesse exemplo aqui a gente tem a emergência, contato desliga, a botoeira desliga, a botoeira liga, a bobina e o contato auxiliar. O que está acontecendo aqui? A corrente fictícia está vindo até aqui. Como esses dois estão abertos, ela para aqui, certo? Se eu vir a pressionar esse botão de liga, ele vai acionar a bobina, acionando esse elemento, contato auxiliar, onde a corrente vai passar por aqui, certo? Então aqui a gente está fazendo uma breve introdução, interpretação da lógica em ladder, como se fosse o circuito elétrico, tranquilo? Então essa mesma lógica ladder, ela está em circuito elétrico aqui. Só temos que tomar um cuidado, pessoal. Como que vai ser a ligação no CLP? Cada item desse aqui é o endereço de uma entrada do CLP, esses três aqui, ó. Então como que eles vão estar ligados para mim fazer a lógica funcionar dessa forma aqui? Vamos ver aqui, ó. Então, aqueles itens lá atrás, eles estão ligados dessa forma no nosso CLP. Então, para quem tem dificuldade em circuitos elétricos, né, ó, esse aqui é o nosso CLP, certo? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 entradas digitais. Ele tem alimentação aqui. Então, eu venho com o negativo, venho com o positivo, e o mesmo positivo que eu alimentar ele aqui, eu tenho que levar nos elementos elétricos, nos contatos, nas botoeiras, nos sensores, para esse mesmo positivo vir acionar aqui o módulo de entrada, certo? Essa saída é relé. Então o sinal que eu levar no comum dela é o sinal que vai sair aqui. Então como eu estou levando um positivo, ele está saindo um positivo aqui, que vai fechar o circuito com o negativo da lâmpada. Tranquilo? Tranquilo, mas aqui a gente vai analisar mais a parte da linguagem com a ligação. Linguagem ladder com a ligação. Então na nossa primeira entrada temos o contato fechado da botoeira, emergência. Na entrada 2 temos a botoeira desliga, na entrada 3 a botoeira liga. Como que ficaria aquela lógica que a gente viu anteriormente? Nessa ligação aqui. O que está acontecendo nessa lógica agora? Vamos interpretar. Então, se eu tenho um contato fechado aqui, ele já está me mandando um sinal aqui, certo? O que acontece se ele está me mandando um sinal aqui? Ó, entrada 1, eu tenho um contato fechado aqui, ele está abrindo o contato. O que vai acontecer? Não vai passar corrente para frente, ou seja, esse circuito não vai funcionar já aqui, certo? Este botão desliga na entrada 2 também já está me enviando o sinal, certo? O que está acontecendo aqui? Ele já está abrindo esse sinal. Na linguagem ladder, ele está fazendo o inverso. Estão entendendo, pessoal? Ó, se esse já está acionado, está me abrindo esse contato. Se esse já está acionado, por que está acionado já, professor? Ah, está vindo positivo direto na entrada. Tudo bem? Então já está abrindo aqui. E o botão de liga, ele ainda não foi acionado, então ele não está. Só que mesmo eu pressionando o botão de liga, essa lógica ela não vai funcionar. Por quê? Porque esses dois estão mandando sinal
para a lógica, abrindo esses dois contatos. Entenderam? Então por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado e verificar o nosso esquema elétrico para fazer a programação, certo? Agora vamos ver se a gente tivesse a lógica, a gente fez a lógica correta para funcionar esse circuito aqui. Digamos que eu tenho uma partida direta. Isso aqui é uma partida direta, pessoal. Ela vai ligar um motor, sei lá, uma bomba, alguma coisa assim, uma serra. Então eu tenho um botão de emergência, um botão desliga na máquina e um botão de liga, simples. Eu quero que ao pressionar o botão liga, ligue a máquina. Ao pressionar desliga ou emergência, a máquina desliga. Se o emergência estiver pressionado, não liga a máquina. Então uma lógica simples para funcionar desse jeito seria essa aqui, ó. Vamos analisar ela. Esses dois contatos estão inverso daqui, certo? Por quê? Porque aqui já está acionando eles. Então, como que a gente vai interpretar? Então, esse e esse já estão acionados. A corrente fictícia já está passando por aqui. Certo? Ao pressionar o botão de liga, o que vai acontecer aqui? Esse botão vai acionando o Q1. Ao Q1 ser acionado, ele vai dar passagem da lógica do circuito da corrente fictícia por aqui. Então, como esses dois são contato fechado, já estão mandando o sinal. Esse contato está fechado, esse está fechado. A corrente fictícia está passando por aqui. Pressionei o botão, ó, pressionei. Vamos lá, pessoal. Estado zero, começou agora. Pressionei esse botão, o que vai acontecer? Vai acionar esse carinha aqui. Esses dois já estão dando passagem. Acionando esse, vai acionar o Q1, que vai acionar o contato do Q1, dando a possibilidade da corrente passar por aqui também. Se eu soltar esse botão agora, o acionamento vai estar por aqui. O que indica? Que o motor vai estar ligado. Ao exemplo desse circuito, pressionei e acionou a lâmpada. Q1 acionou a lâmpada. Soltei a botoeira. Esse contato vai estar selado, a corrente vai estar passando por aqui. Tranquilo? Reveja esse vídeo, pessoal, é de extrema importância vocês entenderem isso. Isso aqui a gente vai ver bastante quando a gente for para a plataforma. A gente vai fazer várias simulações e na simulação, é que nem eu falei para vocês, vocês vão ver como que vai funcionar esses contatos. Aberto, fechado, o que acontece quando aciona ele, quando o desaciona, tudo isso vai ficar mais claro. Mas é de extrema importância vocês começarem a entender sem ver o funcionamento. Esse funcionamento tem que estar dentro da mente de vocês. Certo? Então, pessoal, aqui tem uma observação, né? Temos que tomar cuidado, verificar as ligações para que elas estejam em concordância com a lógica de programação. Isso sempre estou enfatizando, sempre vou falar, vocês vão sair com isso mentalizado. Então chegamos ao fim dessa aula, né? Com certeza que vocês de agora em diante vão tomar todo o cuidado nessa questão aí. Os iniciantes, o pessoal que já tem mais experiência, que conhece elétrica já, ele já não vai ter essa dificuldade. Às vezes acontece de trocar um contato ou outro, mas na lógica de programação é simples para modificar. Mas quem está iniciando, inicia já com essa mentalidade de sempre analisar o circuito elétrico, pensar em todas as possibilidades que a minha máquina tem, principalmente a questão da segurança. Tomem cuidado com a segurança quando vocês forem automatizar. Tranquilo? Fica a dica aí. Espero que vocês tenham aprendido bastante nessa aula. Revejam o vídeo. Cada vez que vocês reverem, vocês vão aprendendo mais. Forte abraço e vamos para frente, pessoal.